Vamos abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O apóstolo Paulo coloca uma situação aqui muito importante, que é a questão de como nós vemos o evangelho. Ele diz: eu não me envergonho do evangelho. E alguns comentaristas acreditam que isso é uma figura de linguagem, chamada litostes, onde você quer dizer uma coisa falando de um modo diferente, um modo contrário. Isso significa que quando ele fala assim, eu não me envergonho do evangelho, na verdade ele está dizendo, porque eu me orgulho do evangelho. Realmente, porque o apóstolo Paulo, ele foi chamado para anunciar esse evangelho, e ele passou a vida toda pregando o evangelho. Mas está aí esse ponto para a gente meditar. Você pode dizer que não se envergonha do evangelho? Essa igreja pode dizer que não se envergonha do evangelho? É porque atualmente muita gente tem se envergonhado do evangelho. O evangelho que eu vou pregar nessa noite é evitado em muitos lugares, porque o evangelho é uma boa nova, mas que tem como pano de fundo uma má notícia. Então o evangelho não é palatável aos homens desse mundo. Não é uma coisa que eles gostam. Na verdade, Paulo diz que o evangelho é loucura para aqueles que perecem. E as pessoas desse mundo rejeitam o evangelho, não gostam dessa mensagem. Mas nós, como diz Paulo, né, a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos chamados é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Nós podemos dizer, como Paulo, que nós nos orgulhamos do evangelho, nós exultamos no evangelho. O evangelho nos enche de alegria, e eu posso dizer que eu sinto um sentido de privilégio muito grande ao ser chamado para pregar o evangelho. Ao mesmo tempo, sinto também um grande temor, um grande medo, porque eu sei que o evangelho, ele é tão maravilhoso, que mesmo que os anjos do céu viessem aqui proclamá-lo, não estariam à altura. Somente o Filho de Deus, somente o Espírito Santo e o Pai têm capacidade de pregar o evangelho como ele merece ser pregado. Então isso ao mesmo tempo que é uma alegria, é uma grande responsabilidade. Mas nessa noite eu queria compartilhar com você a mensagem do evangelho, porque muita gente fala em evangelho, né, e fica, mas o que é evangelho? Muita gente fala a respeito do evangelho. Porque eu me lembro de um pregador, há muitos e muitos anos atrás, que ele veio aqui convidado e ele falou, porque o evangelho é maravilhoso, porque você tem que aceitar o evangelho, porque o evangelho é isso, o evangelho é aquilo. E nós saímos sem saber o que era o evangelho. Não adianta apenas você elogiar o evangelho, você tem que proclamar o evangelho. Então, meus irmãos, vamos ver aqui pela frase do apóstolo Paulo, que ele disse que ele não se envergonhava do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Dessa frase nós vamos meditar hoje no evangelho. Primeiro, o apóstolo nos diz que o evangelho é o poder de Deus. Então você imagina o Deus todo-poderoso, Deus cheio de poder ilimitado, e está dizendo que o evangelho é uma manifestação do poder de Deus, e talvez a maior manifestação. É interessante que muitos querem poder,
né? Todos geralmente querem poder. Todos falam do poder de Deus. E realmente, o poder que criou tudo com a sua palavra, o poder que sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa, o poder que faz maravilhas no céu, na terra, ele faz maravilhas, o poder que cura qualquer enfermidade, o poder até que ressuscita os mortos. E todo mundo fala desse poder. Podemos dizer que a maioria das pessoas que vêm às igrejas vem atrás desse poder. E Deus realmente age dessa forma e pode agir na sua vida, mas o Evangelho é realmente o maior poder de Deus demonstrado. A maioria não percebe o grande poder de Deus que é demonstrado no Evangelho. Não percebem isso. Como diz o hino 7, né? No céu e na terra Deus opera maravilhas, mas a maior de todas é o amor dele pelos pecadores. Eu diria que não é o amor deles a maior maravilha, mas o poder dele em salvar esses pecadores. É a maior maravilha que existe. Por meio da mensagem do Evangelho, Deus exerce seu maravilhoso poder. O Evangelho é uma notícia, é uma mensagem, e o poder de Deus só é acionado no momento que essa mensagem é proclamada. Uma mensagem tem um conteúdo, e essa mensagem é que salva. Eu acho que você deve saber que Evangelho quer dizer boas novas. Acho que você sabe disso, né? Boas notícias. A palavra soa até pequena, né? O Evangelho são boas novas. Não, não só boas novas, são maravilhosas novas. Na verdade, a maior notícia de todos os tempos. E é uma pena, não é, irmãos, que a gente vê vídeos e áudios viralizando nas mídias sociais, milhões de pessoas vendo alguma bobagem na internet, ou vendo sobre política, sobre o que está, guerras, sobre esportes, mas você não vê a mensagem do Evangelho sendo, vamos dizer assim, viralizando. Você não vê. Não vê porque esse mundo não se interessa por isso. Mas o Evangelho, meus irmãos, é o poder de Deus, é o poder transformador do coração. A mensagem do Evangelho atinge o coração do homem, que é o interior dele, e transforma a pessoa por dentro. Trabalha na mente da pessoa, no coração dela, e muda ela essencialmente. Transforma dentro dela, e transforma de uma maneira inigualável. Nenhuma religião, nenhuma filosofia, nada transforma um homem na verdade, mas o Evangelho transforma. Nós já tivemos vários casos na história de pessoas que creram em outras religiões e alegaram ter passado por uma transformação, e quando nós fomos ver, aquilo era tudo superficial e temporário. Mas o Evangelho muda de verdade, muda dentro da gente e muda para sempre. Para sempre. O coração. A gente sabe que as pessoas vivem às vezes pelas aparências. Uma pessoa pode fingir alguma coisa com o seu aspecto, com a sua maneira de falar, mas o Evangelho vai lá dentro, além das vestes, além da aparência física, ele penetra, como a palavra de Deus penetra, até a divisão da alma e do espírito. Ele vai nas juntas e medulas, ele entra dentro da pessoa e a transforma. Transforma o coração, transforma a vida, e isso é muito importante, porque muita gente diz que o coração mudou, chora na hora do culto, faz promessas, fica emocionado, mas quando dá segunda-feira, aquela pessoa continua fazendo as mesmas coisas que sempre fez, continua nos mesmos pecados, na mesma incredulidade, na mesma rebeldia. Então você vê que o Evangelho não alcançou, porque o Evangelho não muda só o coração, mas ele muda a vida, porque se a sede
interior da pessoa muda, vai mudar o jeito dela falar, o jeito dela pensar, o jeito dela se vestir, o jeito dela tratar os outros. Ela vai parar de amar o que ela amava, mas vai passar a odiar as coisas pecaminosas e vai passar a amar a Deus de verdade. E aquilo vai transformar. Ela não vai falar palavrões, ela não vai ficar ofendendo as pessoas, ela não vai viver de modo indecente, não vai viver de modo desonesto. Na verdade, a Bíblia diz que quando o Evangelho alcança uma vida, torna aquela pessoa santa. E isso é um nome que o pessoal até se arrepia quando ouve, né? Santo. Mas o crente é um santo. A Bíblia diz isso. Se ele não é um santo, ele não é um crente. Então o Evangelho transforma a vida da pessoa e transforma o destino da pessoa. A gente sabe que a humanidade está destinada à destruição no dia do julgamento. A humanidade está destinada à punição eterna. E todos nós estávamos nesse barco, mas a boa nova do Evangelho transforma, tira essa pessoa para essa rota de destruição e leva ela pelo caminho da salvação. Isso é o mais maravilhoso, isso é o mais importante, onde vamos passar a eternidade. O Evangelho nos dá a saída da condenação para a salvação. O poder que cada um de nós precisa, o poder que só o Evangelho pode nos dar, é o poder de Deus. Meus amados, eu sei que às vezes a gente, quando ouve isso, a gente pensa, poxa, mas eu conheço fulano, e Beltrano, Cicrano, não sei quem, fulano, não sei o que estão vivendo uma vida toda, não parece ter poder nenhum na vida deles. Até mesmo você pode olhar para a tua própria vida e estar fraco, estar cansado, estar desanimado, e você diz, gente, mas a forma com que nós vivemos, às vezes erradamente, não significa que o Evangelho não é verdadeiro, nem significa que o Evangelho perdeu o poder. Isso é um problema nosso. O Evangelho é o mesmo, sempre. Às vezes nós somos cristãos, mas não sabemos desfrutar das bênçãos que Deus nos deu. Não sabemos usar os meios da graça, que é oração, Bíblia, culto. Nós fraquejamos e aí somos desiludidos, desanimados. Eu creio que muitas vezes, talvez já tenha acontecido com você, de você desacreditar do Evangelho. De tanto que você vê uma igreja fraca, uma igreja fria, uma igreja indiferente, uma igreja pecaminosa. Eu estou falando isso de uma forma geral, tá? Excluindo-se os verdadeiros homens de Deus e mulheres de Deus. Eu estou falando que hoje na nossa geração nós estamos vendo crentes fazendo coisas que não fariam de jeito nenhum há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Nós estamos vendo uma mudança para pior na igreja, mas o Evangelho permanece o mesmo. A culpa não é do Evangelho, a culpa é de pessoas que às vezes se apoderaram imperfeitamente do Evangelho, apenas receberam na mente e se deram por satisfeitos. E outros que pensam que já foram alcançados por esse Evangelho, mas ainda não foram. E outros que estão sendo negligentes em aproveitar o Evangelho que chegou à sua vida. Então, nós não temos que botar defeitos no Evangelho, nós temos que orar uns pelos outros, orar pelo poder de Deus, pedir perdão a Deus, se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, buscar realmente a santidade, a honestidade, a integridade, buscar ser um cristão segundo a palavra nos diz. Então, meus irmãos, nunca deixe de acreditar no Evangelho, nunca deixe de acreditar no poder de Deus, mesmo que pareça, às vezes, quando você olha e diz, poxa, parece que a maioria não é mais crente. Mas o Evangelho não mudou, e ele tem o mesmo poder que ele teve quando saiu da boca dos apóstolos, pela primeira vez.
O Evangelho, então, é o poder de Deus. E é o poder que a gente precisa e o poder que só Ele pode dar. Volto a dizer, nenhuma religião faz o que o Evangelho faz. Nenhuma. Nenhum poder, psicologia, medicamentos, psiquiatra, seja o que for, nenhum poder tem capacidade de transformar um ser humano, senão o Evangelho. O restante é paliativo. O restante é apenas, às vezes, alguma coisa para ajudar. Mas o Evangelho é que faz a obra. Poder de Deus. Mas ele diz mais, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O poder de Deus para a salvação. E essa palavra, né, salvação, quão pouco tem sido anunciada nas igrejas. Nessa geração moderna, salvação. Porque é uma palavra ofensiva aos ouvidos dos incrédulos. Porque ele diz o quê? Você está querendo sugerir o quê para mim? Que eu preciso ser salvo? Que palavra é essa, salvação? Eu não aceito uma palavra como essa. Eu não preciso ser salvo. Eu não preciso de salvação. Eu sou uma pessoa boa, correta, e eu estou vivendo dignamente, estou tocando a minha vida, sou feliz. E essa história de salvação, se você quer falar sobre isso, procura lá nos presídios, procura nos prostíbulos, procura no Congresso, procura no STF. Aí você vai achar lá gente que precisa ser salva, mas eu não. Salvação, meus irmãos, precisamos ser salvos. Precisamos ser salvos. Algumas pessoas aqui, louvado seja Deus, são salvos, graças a Deus. Mas é possível que outras pessoas não sejam. E se você não é, você precisa urgentemente ser salvo. Por quê? Primeiro, aí começa a notícia, né? Começa a notícia do Evangelho. Somos todos pecadores debaixo da ira de Deus. Paulo fala no poder do Evangelho, no verso 16, e logo a seguir, no verso 18, ele explica por que é necessário um Evangelho. Olha o verso 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Olha que palavra estranha, diferente. A gente sempre pensa no amor de Deus, né? Deus está no céu nos amando e pronto a nos ajudar, a nos socorrer. É verdade, Deus nos ama, Deus amou o mundo de tal maneira, Deus ama os pecadores, Deus quer abençoar, Deus quer salvar os pecadores, mas não é só amor que Deus sente quando Ele olha para o mundo. Ele também diz aqui que a ira dele se manifesta. E o que é a ira de Deus? Não é uma explosão de raiva, como a gente faz às vezes, chutando o balde, querendo agredir os outros, gritando e fazendo coisas inconvenientes. Não, a ira de Deus não tem nada a ver com isso. Deus não é um ser descontrolado. Quando no Velho Testamento fala que a ira do Senhor se acendeu, e aí o Senhor agiu em punição, não está dizendo que o Senhor ficou descontrolado, quer dizer o seguinte, que Deus deu um tempo, e naquele momento Ele decidiu agir punindo o pecado. A ira de Deus significa a aversão, a repulsa que Deus tem contra o pecado. Deus é santo, totalmente santo. E Ele abomina o pecado, de uma maneira que a gente não compreende, a gente não entende, porque mesmo o cristão, ele não gosta do pecado, mas ele não abomina o pecado na intensidade que Deus abomina. Pelo contrário, às vezes ele olha um pecadinho dele, né, um pecadinho entre aspas, né, ele olha um pecadinho dele e fala, isso não é nada demais. Quando é com o próximo, aí ele vê, né, não, você está errado, hein, mas ele olha para si e fala, não, isso aí não é nada demais, isso é bobagem. Deus não age assim. Deus olha para o pecado, e aliás, Abacuque fala que Deus não quer nem olhar para o pecado. Tu és tão santo que não queres nem contemplar o pecado. Então Deus, quando Ele
porque infelizmente, né, para ele vê todas as coisas, não tem como ele evitar olhar para o pecado. Você imagina, irmãos, eu até falo com alguns irmãos, né, quando você vê uma notícia trágica, uma notícia de cada coisa horrível, era bom que você nem visse essas notícias, mas Deus não é assim. Deus vê todas as notícias que vêm da terra, e Deus se ira. O Salmo 5 fala que ele se ira todos os dias. Todos os dias Deus olha para a humanidade e fica indignado com o que o ser humano pratica, sendo o ser humano sua criatura, tendo se rebelado, se tornou um monstro. Deus olha do céu, lembra em Gênesis 6, lá no dilúvio, Deus olha do céu e ele fica decepcionado, ele fica pasmado de olhar do que se tornou o ser humano. A ira de Deus se manifesta contra toda, diz o texto, contra toda impiedade e injustiça dos homens. Todo tipo de não Deus, viver sem Deus, todo tipo de injustiça, todo tipo de maldade, orgulho, autossuficiência, egocentrismo, vaidade, indiferença, tudo isso Deus vê, e a ira de Deus está sobre a humanidade. Mas não só sobre a humanidade, quando você lê em João 3,36, você vê que a ira de Deus permanece sobre todo aquele que não recebeu Jesus como seu Salvador. Não é só uma coisa coletiva, é uma coisa pessoal. Se você não é um cristão, a ira de Deus está sobre a sua cabeça, como se fosse a espada da lei de Deus, como se você fosse colocado ali no cadafalso e o carrasco estivesse com a espada na mão, já pronto para cortar a sua cabeça. É assim que a Bíblia descreve a ira de Deus, a indignação de Deus. O que acontece é que Deus precisa punir pecados, porque se Ele não punir pecados, Ele não é justo. Deus não pode dizer, por mais que Ele ame o pecador, Ele não pode olhar o pecador e dizer assim, não, pode ir embora que eu alivio, pode ir, deixa para lá. Não, eu não vou, eu esqueci, eu não vou fingir que eu não vi, não vou cobrar, não vou castigar. Isso não existe. Isso não existe. Para Deus poder nos perdoar, nós vamos ver aqui, Ele fez o seu Filho receber o castigo, porque Ele não pode perdoar pecados puramente por perdoar. Ele tem que punir. Ele é Deus. Imagine, nós estamos acostumados a ver juízes injustos, né? A tribunais horrorosos, mas imagina um tribunal justo, onde tem um juiz justo, e ele está julgando uma lei, algo que foi infringido. Aquela pessoa que está sendo julgada, eu estou botando entre aspas, porque a gente sabe que na justiça não existe isso, mas vamos imaginar que o juiz seja, que a pessoa que está sendo julgada seja o filho do juiz, que a gente sabe que não pode, mas vamos colocar assim, o filho do juiz está sendo julgado, mas o juiz tem que fazer a justiça, e aí ele vai e condena o seu próprio filho, porque ele tem que cumprir a lei, cumprir a justiça. Deus é assim, Ele tem que cumprir sua lei, tem que cumprir a justiça que Ele mesmo estabeleceu. Então Ele pune, condena e castiga suas criaturas. Infelizmente, irmão, infelizmente Ele faz isso, mas Ele tem que fazer, e é justo e é certo. Então o Evangelho começa aí, a ira de Deus está sobre a humanidade. Deus não está satisfeito não, como as pessoas dizem. E se você ler lá no capítulo 3 de Romanos, verso 23, você vai ver ali que por causa da ira de Deus, os homens foram banidos. Olha o verso 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha aí, expulsos da presença de Deus, os homens estão porque pecaram. Você conhece a história do Jardim do Éden, do paraíso, Gênesis 3.
O homem e a mulher viviam bem com Deus, numa tranquilidade, numa paz, num relacionamento amoroso, maravilhoso, até que o homem decidiu ouvir o diabo e não Deus, deu as costas a Deus e descumpriu completamente a sua vontade. E o que aconteceu com o homem? O que Deus fez? Puniu e lançou fora o homem do paraíso. Lhe fez uma promessa, sim, a promessa do Evangelho, mas essa promessa não fez com que ele cancelasse a punição e lançasse o homem para fora. Foram expulsos. Hoje você olha na TV, ou você lê nas notícias, você vê um mundo caótico, e você pergunta assim, por quê? O que está vendo? O que está vendo? Lê em Gênesis 3. A humanidade está afastada, destituída, banida, expulsa da presença de Deus. Então você imagina seres vivendo sem a presença de Deus, sem a orientação de Deus, sem a graça de Deus, sem a direção de Deus, vivendo por si sós e ainda mais influenciados pelo diabo, que a Bíblia fala, o mundo jaz no maligno. Só podia dar o que está dando. E a Bíblia ainda fala que vai piorar. Vai piorar. Então todos estão debaixo da ira de Deus. Nós nascemos assim. Diz também em Romanos que todos somos dignos de morte. Olha o verso 32 do capítulo 1. Capítulo 1, verso 32, depois de Paulo ter elencado diversos pecados, no verso 32 ele fala assim, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Então, Paulo está falando dos seres humanos praticarem pecados, saberem lá no fundo da sua consciência que aquilo provoca a morte, mas não só continuar pecando, mas ainda incentivar outros a pecar. É assim que o ser humano age. Mas aqui está dizendo, são dignos de morte os que tais coisas praticam. O ser humano, irmãos, eu, você, somos dignos de morte. Se Deus apenas aplicasse sua justiça, nós morreríamos eternamente. Seríamos banidos para sempre e enfrentaríamos o inferno. Somos dignos de morte. Muito bem. Essa foi a notícia, a base para você entender o Evangelho. Agora, o que o Evangelho fala, irmãos? Ele é o poder de Deus, não é? O Evangelho fala que há um Salvador, que apesar de sermos dignos de morte, estarmos sob a ira de Deus, porque o salário do pecado é a morte, há um Salvador. Essa é a boa nova. Mas só pode desfrutar o Evangelho quem entender essas más notícias. Quando a pessoa entende, eu estou perdido, serei condenado, vou para o inferno. Aí quando a pessoa descobre, peraí, tem um Salvador, e a pessoa se apega, aí a pessoa se enche de alegria com essa boa nova. A boa nova é que há um Salvador. Veja Romanos 3, 23, nós vimos que todos foram destituídos da glória de Deus, não foram? Agora o verso 24 fala assim, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Esse é um dos versos mais importantes da Bíblia, ele acumula várias informações, ele fala que Deus nos justifica, que significa ele nos torna inocentes, ele nos justifica gratuitamente, sem que a gente tenha que trabalhar para isso, ele nos justifica baseado na sua livre graça, na sua bondade, e ele nos justifica pela redenção que há em Cristo Jesus. Isso é, Jesus pagou o preço. Redenção é isso. Nós éramos escravos do pecado, escravos do diabo, mas Cristo foi lá na cruz do Calvário, pagou a nossa conta, pagou o preço, porque recebeu os nossos pecados lá naquela cruz. Veja no capítulo 6, verso 23, você vê o Evangelho aqui falando da má nova e da boa nova.
Olha, a má notícia do verso 23, porque o salário do pecado é a morte. Essa é a má notícia. Agora vem a boa notícia, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Esse é o Evangelho, que ainda que o pagamento por nós pecarmos seja a nossa morte eterna, Deus nos deu um presente gratuito, que é a vida eterna, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a boa nova, meus irmãos. Jesus foi punido em nosso lugar. Romanos 5,8, que foi o texto que foi lido aqui no início do culto. Romanos 5,8, um dos textos lindos também. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, a ira de Deus se manifesta contra o pecado dos homens, mas o amor de Deus se manifesta a favor dos homens. E aí o que ele faz? Ele entrega seu filho para morrer, quando nós ainda estávamos praticando nossos pecados. Nunca houve um tempo que a humanidade toda se arrependeu, abandonou seus pecados e disse: ó Deus, abre um caminho de salvação para nós. Isso nunca houve. O homem nunca quis saber de salvação, nunca quis saber de Deus, nunca quis saber realmente de entrar em reconciliação com Deus, não. E quando nós ainda éramos pecadores, isso falando dos seres humanos todos, quando nós especificamente não tínhamos nem nascido, quando ninguém pediu, quando ninguém quis, Ele mandou seu filho. Você consegue entender isso? Você imagina que uma pessoa está precisando de ajuda e você quer ajudá-la, mas ela não quer. Não quero ajuda não. Quero não. Não, muito obrigado. Pode levar, estou afim não. O que você faz? Desiste, né? Mas o Senhor não desistiu. Ninguém quer, mas eu vou enviar a si mesmo. Ninguém quer crer, eu vou fazer eles crerem, eu vou mandar um evangelho irresistível, eu vou mandar o Espírito Santo, eu vou fazer essa obra maravilhosa, eu vou criar um povo para mim, para a minha glória. Irmão, eu digo de carteirinha, eu nunca quis ser crente. Eu falei para minha sogra, falei para ela, olha, eu nunca, jamais serei crente. Eu estava lendo a Bíblia em casa. Nunca serei crente. Quando eu dei por mim, eu já era crente. Poder de Deus, meus irmãos, poder do Evangelho, poder do Senhor. Há um Salvador, porque Jesus foi punido em nosso lugar. Jesus ressuscitou e vive para sempre. Olha o capítulo 4 aí, verso 25, praticamente na mesma página aí, 4, 25. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Faz parte do Evangelho a mensagem de que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia Ele se levantou dos mortos. Tem que ter essa mensagem, porque essa mensagem confirma que o sacrifício que Ele fez foi aceito pelo Pai. Ele ascende aos céus e o Pai diz para ele: assenta aqui à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado de teus pés, até que você volte ao mundo, assenta-te aqui comigo. Eu aceitei o teu sacrifício, eu ressuscitei você dos mortos para isso. O nosso Salvador está vivo, é o único Salvador que está vivo. Nenhum outro fundador de religião está vivo, nenhum filósofo, nenhum sábio, nem ninguém, nenhum estadista, nenhum herói, jamais ressuscitou. Ele está vivo, ele não é uma figura da história, ele está dentro de você se você é crente. Ele está aqui no nosso meio pelo seu Espírito, ele vive para sempre, ele venceu a morte. E uma das razões que ele venceu a morte foi para que nós também vençamos a morte. Se Jesus não voltar antes, nós vamos ser sepultados. Mas não tem problema. Nosso corpo vai virar pó, mas não tem problema. Nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso. Quando Jesus voltar, Ele vai dar a ordem e o nosso corpo vai se levantar glorificado.
A salvação que o Evangelho oferece é uma salvação definitiva, completa, perfeita. Nosso Salvador vive. Eu acho até o seguinte, você pode olhar para Ele na manjedoura, olhe para Ele na cruz, olhe também, olhe para a tumba vazia, olhe também, mas olhe acima de tudo para o fato de que Ele está sentado à destra de Deus, glorificado para sempre. Teu Salvador, o teu ajudador, o teu amigo, teu companheiro, Ele está no mais alto lugar, exaltado, e ainda diz que Ele está intercedendo por nós. Meu irmão, Ele está intercedendo por você, Ele está falando com o Pai por você, Ele está dizendo: Pai, eu vou lá, eu vou dar um jeito naquele meu discípulo, que ele está meio desviando, eu vou falar com ele, eu vou mudar a trajetória dele, eu vou responder a oração daquele outro discípulo que está entregando sua vida ao meu serviço, eu vou separá-lo para a minha glória. Satanás pediu para cirandar lá, pai, aquele grande pregador que está fazendo uma bênção na terra e alcançando milhares. Satanás pediu para tentar ele. Pai, não permita que a fé dele desfaleça. Ele está lá para interceder por nós, para nos ajudar. Meus amados, Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Tem uma religião aí, eu não quero falar o nome dela agora, mas ela diz que é a religião verdadeira, ela diz que ela representa o cristianismo, e ela ensina que existe uma mediadora entre Deus e os homens. Mas a Bíblia diz que só tem um, e ele é mediador. Dizem que santos, guias e vários outros nomes, e outros nomes mais, podem nos beneficiar diante de Deus. A Bíblia fala que só tem um, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus é, meus irmãos, como ele bem falou, o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Puxa, irmãos, às vezes eu fico, isso está acontecendo no meio evangélico também, mas acontece mais nas outras religiões de uma maneira mais grosseira. Eu fico assim, estarrecido, eu só posso pensar que isso é obra satânica, porque eu fico estarrecido como é que uma religião pode afirmar ser verdadeira e negar a Escritura de uma forma muito descarada, muito forte. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí diz o Espiritismo que você tem que ir por meio dos guias, dos espíritos. Mas Jesus diz: só através de mim. Aí vem lá os católicos e através dos santos. Só através de mim. Aí vem o outro e fala no Buda, e fala no Hare Krishna, e fala só através de mim. E o homem está surdo. Está surdo. Eu espero que você aqui essa noite não esteja surdo. E que você entenda. Você só pode ter Deus se você tiver Cristo. E se você tiver Cristo, você tem que abandonar todo o restante. Todo o restante. Eu também já fui idólatra. Teve uma época da minha vida que eu rezava eu falo rezava porque era reza mesmo. Não era oração. Eu rezava para 7 entidades diferentes. E o que eu menos importava era com Jesus e com Deus. Forte mesmo é aquele fulano de tal, e aquele outro que é o poderoso, e aquele outro que é o... Deus, Jesus. Você pode ter nascido num berço evangélico, graças a Deus por isso. Você não sabe o que é essa idolatria, você não sabe o que é o engano, você não sabe. Isso toma conta do Brasil, é Minas Gerais, é Nordeste, em massa. O IBGE já falou recentemente, acho que é 56% da população. São mais de 100 milhões enganados, fora os outros. A maioria enganados. Enquanto Jesus fala tão claramente: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O que está acontecendo com esse mundo?
não acreditam em Jesus, esses que dizem ser cristãos, eles dizem que acreditam na Bíblia. Mas a Bíblia afirma uma coisa categoricamente, a pessoa diz, não, não é assim não. Ele falou que é só por ele, mas tem outros, sabe? Apareceram outros, e hoje tem um bocado deles. Deus os livre. Meus irmãos, por meio do sangue de Jesus, nós que não tínhamos nada além de um inferno nos esperando, nós temos a regeneração, o perdão, a justificação, a adoção, a comunhão, a direção, a proteção, a paz, a alegria, a vitória, a glorificação, a vida eterna. Tudo isso pelo sangue que Cristo derramou na cruz do Calvário. Essa é a boa nova do Evangelho. Sem pagarmos nada, vida nos é dada. Bom esse poema do hino, né? Sem pagarmos nada, vida nos é dada. Realmente, se fosse para a gente pagar, não teria. A Bíblia fala, não teria. Pode juntar os maiores milionários desse planeta e juntar uma fortuna incalculável que não resgata uma alma. Nenhuma. Sem pagarmos nada, a vida nos foi dada. É o poder de Deus para a salvação. Mas, em terceiro lugar, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E agora vamos olhar para a palavra de novo, né? Porque, novamente, as pessoas estão cegas. Porque aqui está claramente dizendo que o Evangelho é o poder de Deus. Isso é a mensagem, a mensagem de que Cristo morreu pelos pecadores e oferece uma salvação gratuita, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas muita gente diz, não. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de toda a raça humana. Toda a raça humana foi salva através do sacrifício de Cristo. Todos nós, todos vão para o céu, fecha o inferno, todos vão para o céu, está tudo bem, está tudo certo. Não está não. Porque o Evangelho é o poder de Deus somente na vida daquele que crê. Somente na vida daquele que crê. Aquele que acreditar na mensagem do Evangelho e confiar na pessoa e obra de Cristo, experimentará o poder de Deus. Mas aquele que não crê, ele não experimentará nada, além da punição eterna. Olha que coisa interessante. No Evangelho, Deus nos oferece tudo, coisas gloriosas, maravilhosas, coisas eternas, coisas preciosas. E, falando na nossa linguagem moderna, o combo, né? O combo vem completo, não precisa fazer cortes, vem tudo. Por meio da salvação, todas as bênçãos espirituais nos foram dadas. Todas as que eu falei aqui rapidamente, tudo isso é dado a cada crente. Agora, quando uma pessoa não crê, ela não tem nada. Eu acho interessante esse aparente radicalismo da Bíblia, né? A Bíblia não tem coluna do meio, a Bíblia não tem mais ou menos, a Bíblia não tem muro. Ou você está numa situação maravilhosa, ou você está numa situação terrível. Não existe mais ou menos, sabe? Ou você tem a salvação eterna, ou por enquanto você está indo para a condenação eterna. As pessoas, quando pensam na porta estreita e a porta larga, às vezes elas pensam assim, uma estrada com a porta estreita, o caminho apertado, e uma estrada com a portão largo, espaçoso e tal, e aí você está aqui decidindo para onde vai entrar. Não, amado. Não, você não está decidindo para onde você vai entrar. Aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração, estão já no caminho apertado, o caminho da vida. E aqueles que não creram ainda, já estão no caminho largo, espaçoso, da perdição.
Então não é uma questão de você, vou ver qual é que eu vou entrar. Você já está num desses dois caminhos, você já passou por uma dessas duas portas. Graças a Deus, o Senhor, pelo Evangelho, Ele oferece essa chance de você que está na estrada espaçosa, voltar atrás, vir até a chamada encruzilhada, vamos dizer assim, e pegar o rumo certo. Mas você já está lá. Mas enquanto você tem vida, há esperança de você sair daí. Sai daí em nome de Jesus. Creia no Senhor Jesus Cristo. Pastor, eu creio. Examina direito esse negócio. Se crer em Jesus superficialmente fosse dar salvação, o Brasil todo estava salvo. Rapaz, eu acho que menos de 1% no Brasil diz que não acredita em Jesus Cristo. 99,9%, não, eu creio. Então a gente sabe que não é essa crença superficial. Não é isso, é algo mais profundo. É uma confiança plena. É um acreditar na mensagem que foi dita agora. É receber Jesus Cristo na sua vida. Se arrepender dos seus pecados, reconhecer que Ele morreu por você, que você precisava de salvação, mas Ele morreu por você. É você dizer ao Senhor Jesus: Senhor, eu te recebo agora como meu Salvador, meu Senhor, minha vida, meu tudo. Essa fé que o Senhor quer de você, e Ele não quer que você creia em mais nada a não ser nele. Não é uma coisa qualquer. Porém, não é só uma má notícia essa, que diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, mas é também uma boa notícia, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos que crerem. Isso é maravilhoso. A pessoa, como nós vemos no Evangelho, a pessoa era uma prostituta, creu em Jesus, foi salva. Era um leproso, creu em Jesus, foi salvo. Era um publicano ladrão, desonesto, creu em Jesus, foi salvo. E por aí vai. E o que eu era? O que você era? O que nós éramos? Ninguém é bom, não há um bom sequer, a não ser Deus. Todos nós, pecadores, mas cremos em Jesus, fomos salvos. Todo aquele que crê, seja quem for, seja o que você tiver feito, basta agora colocar a sua fé em Jesus Cristo, e Ele vai fazer uma obra maravilhosa na tua vida. É pela fé, não é pelas obras, não é pelo esforço. Todo aquele que crê. Você pode dizer assim: rapaz, eu acho que não dá para mim não, sabe? Eu não consigo, eu não posso. Realmente você não consegue, não pode. Ninguém consegue, pode. Mas eu estou muito errado na vida, já foi muita coisa, já estou descrente, já estou meio, sabe, mais para lá do que para cá. Não é você que tem que mudar a si próprio, você tem que apenas olhar para Jesus. E Ele vai mudar a tua vida. Você pensa que foi a gente que mudou a nossa vida? Eu não acabei de falar que eu não queria ser crente de jeito nenhum? Foi o Senhor que mudou minha vida, que mudou meu coração. Cada um de nós aqui pode dizer que antes de ser salvo, queria viver a vida como estava vivendo. Ninguém, meus irmãos, de repente chega e, eu queria ser crente, sabe? Não! Quando isso acontece, o Espírito Santo está ali, trabalhando poderosamente. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu quero te convidar nessa noite para você confiar em Cristo enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Outra coisa também. Esse negócio de confiar em Cristo pode estar muito difícil entender isso. Não tente entender, apenas vá a Cristo. Apenas vá a Ele. Ele disse uma vez assim: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Que palavra maravilhosa! Essa palavra, ela abre a porta do céu para qualquer um que quiser crer. Jesus não vai te rejeitar, não é um vestibular, não é um julgamento. Eles, Senhor Jesus, me recebe, me salva. Não, peraí, deixa eu ver a tua vida. Não. Você fumou demais, você bebeu demais, você xingou demais, você foi idólatra há mais de 20 anos. Não, você
Não, você não pode, vai embora. Isso não existe. Isso não existe. E é porque Ele recebe todo aquele que vai a Ele que eu estou aqui. Eu fui um blasfemo, perseguidor da igreja, zombador. Jamais eu poderia estar aqui. E eu digo que jamais você poderia estar sentado nesse banco, não fosse a graça maravilhosa dele. Meu amado, o Evangelho, confia nessa mensagem, acredita nessa mensagem, porque ela é o poder de Deus para a salvação. Sabe, mais do que você falar, Deus, me dá o teu poder, Deus, faz milagre na minha vida. Não. Creia no Evangelho, creia nas boas novas, e aí você vai ver o poder de Deus na sua vida. Você vai ser transformado. Louvado seja o Senhor. Meu amado, é a pura verdade. E eu considero que você é um privilegiado por estar aqui nessa noite. Milhões de pessoas essa noite estão em religiões vazias, mentirosas, inúteis, estão em caminhos tenebrosos, estão monitoradas por Satanás, estão na escuridão, rumo ao abismo, e falta pouco tempo para eles descerem nesse abismo. Oremos por eles, e oremos por você, se você está aqui dentro e ainda não se converteu ao Senhor, e que nós possamos agradecer, em meio de tanta gente perdida, o Senhor nos salvou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora vejo. Perdido e me encontrou. Louve, irmão, louve o seu Deus. Não faça pouco do que Ele fez por você. Não diminua as boas novas. Se alegra, irmão. Exalta. Engrandece o nome daquele que sangrou por você. Oh, Senhor, que podemos dizer? Tu és maravilhoso. Teu amor é infinito. Tu tens uma paciência eterna. Como tu pudeste nos salvar? Como tu pudeste olhar para nós e nos amar? Como tu pudesses abrir um caminho através do sangue do teu amado Filho? Quem faz isso, Senhor? Quem faz isso? Quem jamais fez isso? Ninguém, só o Senhor. O Senhor ama mais do que tudo, do que todos. E nós te pedimos, Senhor, não deixa que as tribulações dessa vida nos façam duvidar do Senhor. Não, Senhor. Não, que nós possamos continuar confiando em Ti. O Senhor está nos guardando, está nos livrando, está nos santificando, está nos aperfeiçoando, está nos preparando para aquele dia em que o veremos face a face. A Tua obra é perfeita, aquilo que Tu começas, Tu terminas, e o Teu nome é sempre engrandecido. Queremos, Senhor, que o dia venha em que todos nós possamos estar perfeitos, remidos na Tua presença. E se o Senhor colocar coroas em nossas cabeças, lançaremos aos Teus pés e diremos: Senhor, não merecemos isso. Toda a glória é Tua. Recebe, Senhor, todo o louvor, toda a adoração, toda a gratidão. E eu te peço, Espírito Santo, que se houver alguém aqui ainda em nosso meio que não creu no Evangelho, que o Senhor o ajude nessa noite, que o Senhor faça essa obra e que essa pessoa, a partir de agora, tenha uma nova vida, para a glória do Teu nome. E os Teus filhos também, Senhor. Renova, para que glorifiquem o Senhor.
por tudo que tens feito. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua igreja, hoje e eternamente. Amém.